Olá, amigos. 4 de setembro de 2014, a Voz do Brasil pela Vida. Ontem foi publicada uma pesquisa do IBOP, famoso Instituto de Pesquisa, muitas vezes controvertido, a mostrar mais uma vez, por incrível que pareça, e embora isso aparentemente não seja consistente com os resultados das pesquisas eleitorais, o conservadorismo dominante do brasileiro em relação a certas matérias que realmente deixam clara essa posição conservadora. Pois muito bem, essa pesquisa revela que 79% dos brasileiros são contra a descriminalização das drogas hoje ilícitas, maconha e que tais. São contra o casamento gay, 53%, embora aparentemente tenha caído essa margem, são contra o casamento gay, enquanto apenas 40% são a favor. Claro que não soma 100%, porque há uma parcela aí de pessoas que não opinam. 80% apoiam a redução da maioridade penal, ou seja, mandar os criminosos para a cadeia com menor idade do que a hoje prevista constitucionalmente. E há aí um empate, verificado talvez pela primeira vez nos últimos anos, entre os que apoiam ou não a pena de morte, embora saibamos muito bem que a pena de morte não existe no país, exceto em caso de guerra externa não declarada, e isso é uma cláusula pétrea. Portanto, mesmo havendo o apoio da maioria da população, essa modificação só se poderia fazer no bojo de uma reforma constitucional completa, de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, ou no bojo de um processo de ruptura política que, obviamente, nenhum de nós quer para o país. Também mostra a pesquisa que 79% dos brasileiros são contra o aborto. 79%. Com tudo o que tem acontecido, apesar de haver ainda no Código Penal apenas duas hipóteses em que o aborto praticado por médico, apesar de ser crime, é isento de pena, são aquelas muito conhecidas da gravidez resultante de estupro ou quando não houver outro meio de salvar a vida da mãe. Isso é o que diz o Código Penal. Apesar de haver apenas essas duas hipóteses desde 1940, desde a década de 40, quando foi aprovado o Código Penal, a movimentação política, e lembrem-se do famoso anteprojeto lá dos notáveis do novo Código Penal, a movimentação política, a pressão da revolução cultural, a pressão da cultura da morte no Congresso Nacional é no sentido de impor o aborto indiscriminado no país. Indiscriminado, por livre vontade da mulher. Violando essa posição da população brasileira, que não é dessa pesquisa, vem de décadas e vem sendo sistematicamente, metodicamente confirmada pesquisa após pesquisa. Então o que fazem os arautos da Revolução Cultural? Os mesmos que aprovam festivamente as pesquisas desse mesmo instituto, quando ele diz que os brasileiros apoiam o governo Dilma Rousseff, quando ele diz que a candidata Dilma Rousseff está lá na frente, que o candidato de oposição Aécio Neves não tem mais chance nenhuma no processo eleitoral, quando ele diz que a aprovação dos governos Lula e Dilma é gigantesca no seio da população brasileira. E isso eles não contestam. Mas quando se trata de uma pesquisa como essa, já armam todo o seu dispositivo para imediatamente tentar desqualificar os resultados da pesquisa e, portanto, desqualificar a própria pesquisa e o instituto que a realizou. Ainda hoje de manhã,
Hoje de manhã, a pesquisa foi publicada ontem. Ouvindo a rádio CBN, eu atentei para a participação de um trio lá da esquerda festiva, que tem horário cativo nesse programa noticioso da parte da manhã, a tentar desqualificar essa pesquisa, levantando questões absolutamente desprovidas de cunho científico e tentando dizer que, na verdade, são pesquisas que poderiam ser modificadas da noite para o dia se houvesse debate adequado. Há debate adequado. E há muitos anos há debate adequado. E pior do que isso, há muitos anos existe a pressão política do poder instituído para tentar subverter o pensamento da população. Ou seja, as pessoas votam em candidatos esperando que eles reflitam as suas posições conservadoras nessa matéria e em tantas outras matérias, e os eleitos atuam muito fortemente, em grande parte, contra o mandato popular, violando o princípio da representação democrática. Então está toda a esquerda caviar aí, fortemente armada e se movimentando, desviando um pouco até do debate eleitoral para tentar desqualificar uma pesquisa que mostra essa posição conservadora da população brasileira. Quando será que nós, e especialmente eu me refiro aos cristãos brasileiros, vamos continuar a eleger políticos que, ao assumir o mandato, trabalhem exatamente contra o nosso pensamento e as nossas posições, especialmente nessa causa da inviolabilidade da vida humana desde a fecundação? Volto a recomendar que no dia 5 de outubro votem apenas em candidatos comprometidos com a defesa da vida. E aqui em São Paulo, muito especialmente, votem nesse bravo combatente católico, o professor Hermes Neri, cujo panfleto eleitoral nós mostraremos mais uma vez neste programa. Nós estamos aqui para lutar pela inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. Nós somos contra o aborto, porque o aborto é um homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.